isso. Apocalipse 2. Hoje nós vamos entrar na terceira carta, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a amar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti por essa hora, porque nos dás o privilégio de tomarmos a Tua palavra para estudo, meditação, para o nosso crescimento. Pedimos que o Teu Espírito nos ajude a compreender aquilo que temos lido e que aquilo que temos lido, Pai, chegue ao nosso coração, chegue à nossa vida, nos molde, nos transforme para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, Apocalipse começa nesse momento a terceira carta. Lembre-se que as cartas visam nos dar um retrato do problema daquilo que Deus vê com a igreja e também daquilo que são as virtudes que Deus quer ver na sua igreja. Somente 2 igrejas podem ser tomadas como virtuosas nessas cartas. A primeira foi a igreja de Esmirna, que nós terminamos de ver no domingo passado, e a outra, a igreja de Filadélfia, que vai aparecer lá no capítulo 3, a partir do versículo 7. Nesse sentido, então, a igreja de Pérgamo é uma das igrejas problemáticas. É aquele tipo de igreja que está aqui para nos instruir na forma de como não vivermos o Evangelho, como não vivermos a seriedade do ser igreja que Deus nos impõe. Dentro dessa perspectiva, o texto começa com uma questão bem interessante. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A expressão espada afiada de 2 gumes, dentro da literatura apocalíptica, ela tem um simbolismo de discernimento. É aquele que sabe discernir todas as coisas, e por saber discernir todas as coisas, exerce juízo sobre tudo e sobre todos. Obviamente que aqui se refere a Jesus Cristo. E por que ele está falando isso? Por que ele
começa com essa descrição da espada afiada de dois gumes? Por uma questão simples. O que a gente vai ver nessa igreja em Pérgamo é exatamente uma igreja confusa. É uma igreja que vai daquilo que tem de virtude e é agradável aos olhos de Deus, aquilo que é mais abominável ao Senhor. Ou seja, nessa igreja se misturam, como nós diríamos, os extremos da santidade e da impiedade. Não muito diferente do que a gente tem visto hoje. Há igrejas que já se entregaram de vez a Satanás. Elas já se entregaram de vez a uma falsa doutrina. Elas já se entregaram de vez a um falso culto, a uma falsa vivência do Evangelho. Mas há igrejas que você fica assim, e aí? Até tem uma pregação bíblica, tem algumas coisas bíblicas, mas misturam outras coisas que são ofensivas ao Senhor. Essas igrejas não têm discernimento? Não. Elas não têm discernimento. Mas o Senhor que elas invocam diz: eu tenho minha espada de dois gumes. Eu sei discernir todas as coisas. E às vezes a gente esquece exatamente isso, que o Senhor que nós cultuamos, adoramos, Ele sabe discernir todas as coisas. É por isso que o juízo dele é perfeito. Nós nem sempre sabemos discernir. Nós nem sempre sabemos compreender. Mas o Senhor sabe. Ele tem um juízo exato de todas as coisas, a medida certa de todas as coisas. E é isso que já de cara ele deixa para aquela igreja. Do tipo, eu quero que vocês entendam bem isso. Porque quando eu começar meu juízo, vocês não poderão dizer que não sabiam. Que eu, o seu Deus, sabia de todas as coisas, de forma perfeita e clara. Então ele começa. Primeiro eu quero que você saiba que eu conheço o lugar em que você habita. Às vezes nós usamos algumas desculpas para Deus, para tentar justificar o nosso comportamento pecaminoso. A nossa cultura é uma cultura afrodescendente. E aí a gente deixa com que algumas coisas entrem na igreja em nome dessa cultura. Diz, não, pastor, mas veja bem, essa aqui é a nossa cultura. Nós recebemos assim. Nossa cultura também foi moldada pelo catolicismo romano, então nós recebemos assim. E com isso a gente tenta justificar algumas coisas na vida da igreja, com essa questão de onde eu estou. Chega o mês de junho, então a igreja católica sempre fez a festa dos santos. Aí os irmãozinhos gospel, querendo ampliar o seu leque de lazer, não é de adoração, não é de serviço a Deus, não é de evangelização, querendo ampliar o seu leque, eles não fazem a festa junina,
mas fazem festa genuína, fazem festa não sei do que. Fala aí. Eu vi lá na igreja batista a festa de São João, toda caracterizada, Mas sem João. São João. Aí a gente diz, ora, é onde eu estou. Se eu quiser que o Evangelho cresça, que a igreja cresça, eu tenho que me contextualizar. E a primeira coisa que Jesus está dizendo para eles é: eu conheço o lugar que você habita. A cidade de Pérgamo era uma cidade bem complicada espiritualmente. Havia um templo ao Zeus Salvador. E esse templo movimentava muito a religiosidade da cidade. A exemplo das festas judaicas, havia muita peregrinação para Pérgamo. Então isso era alegado por muitos para falar da dificuldade do Evangelho, dessa contextualização do Evangelho em Pérgamo. E às vezes a gente faz isso achando que Cristo não está nem aí. Não, desde que seja o meu nome, pode fazer qualquer coisa. Como disse aquele pastor lá na década de 90, né, que eu não lembro o nome do bendito, tem que colocar no Google para lembrar quem foi o infeliz que disse isso. Que para Jesus, cara, vale tudo, até gol de mão. Desde que Jesus seja anunciado, vale até gol de mão. Não, não foi o Maradona, não, foi o pastor. Ele fez o gol de mão. Hein? Maradona fez o gol de mão na Copa do Mundo. É, a mão de Deus. A mão de Deus. A mão de Deus. Olha que heresia. E a desculpa é essa: nós estamos numa cultura que, se a gente não fizer assim, o Evangelho não vai para frente. Me preocupa quando a gente pensa algumas coisas na vida da igreja sob essa perspectiva. Às vezes eu ouço pessoas falando das nossas vestimentas litúrgicas como se fosse uma estratégia para alcançar católicos. Cara, sinceramente, se eu não tivesse convencido de que biblicamente essas vestes representam a santidade do culto, eu nunca as usaria para estratégia. Pelo amor de Deus, isso é do inferno. Essa mentalidade de estratégia é diabólico isso. Porque quando se vai estabelecer então estratégias, a gente está disposto a negociar o Evangelho, a essência do Evangelho, o que é o Evangelho, para que a estratégia funcione. Complicado. E a gente esquece que o Senhor da igreja diz: eu conheço o lugar que tu habitas. E eu falo, não me venha com desculpas esfarrapadas. Ele não está dizendo isso para se condoer com a igreja. Ah, coitadinho de vocês, como vocês sofrem, né? Como aquela personagem daquela novela Chocolate com Pimenta, né? Ai, como eu sofro. Não, Deus não está falando isso. Cristo não está falando isso aí, essa igreja, para dizer que Ele compreende. Como essa igreja sofre, eu sei o que vocês estão passando. Não, Ele fala isso para que aquela igreja não tenha isso como desculpa esfarrapada diante dele para aquilo que estão vivendo. Ou às vezes é o contrário. Eu lembro quando eu comecei a pastorear a Lusiânia, eu recebi um convite para um café da manhã
o melhor hotel da cidade. Era um bom hotel até. Faliu, mas era um bom hotel. Era um café da manhã da Adonep. E eu vou dizer para vocês, irmãos, eu já fui muito pecador, mais do que eu sou hoje. Então, quando tinha esses negócios assim que era de graça, você está injeção na testa, meu. Então eu ia, só para usufruir das benesses. Uma vez eu ganhei um congresso gratuito em São José do Rio Preto, tudo pago. Eu só tinha que pagar a passagem para chegar lá. Hotel, alimentação, tudo pago. Aí eu vi o miserável do Jorge Linhares. Acho que de graça tem injeção na testa, né? Ah, fui eu, velho. Ô coração pecador desgraçado. Tragédia. Nossa, mas isso não, hoje nem de graça eu quero ouvir esses caras. Mas aí eu fui nesse café da manhã da Adonep. Aí os caras falando de estratégia, eu ouvindo aqueles negócios. Porque em Lusiânia tem o demônio-chefe, que é a Santa Luzia, que controla a cidade, que não sei o quê, e passa debaixo da terra. Eles falando, eu comendo, tomando café, né? E aí uma hora um pastor olhou para mim e disse assim: pastor, o que o senhor acha disso? Eu disse: cara, eu acho isso uma tremenda besteira. Como assim, pastor? Cara, prega o evangelho, prega, o que Deus quiser fazer, Deus vai fazer com a pregação do evangelho, não é com estratégias humanas. Até onde eu saiba, o que tem poder de Deus para transformar os homens é o evangelho, não são as nossas estratégias. Aí eu, não, pastor, essa cidade, ela é muito difícil, ela é muito idólatra, ela é muito católica, ela é muito não sei o quê. Então eu lembro Jesus dizendo: eu conheço o lugar que tu habitas, não me venha com desculpas. Às vezes a gente arruma desculpas, não é nem para fazer o certo, é para pecar mesmo. Você entende qual era a lógica desse pastor? Essa cidade é idólatra, é muito católica, é muito não sei o quê, por isso o evangelho não cresce, o evangelho não vai. Desculpa, para a gente implantar as nossas estratégias. Cara, e essas estratégias funcionam. Uma boa estratégia funciona, elas só não agradam a Deus, mas funcionam. Porque elas manipulam pessoas, elas não transformam pessoas. E aí o Senhor Jesus, quando deixa a dúvida, ele diz assim: eu conheço o lugar em que tu habitas, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás era esse templo que tinha em Pérgamo, erguido para Zeus Salvador. Se você não sabe, Zeus era que nem Maria, cara. Em cada região ele tinha alguma coisa a mais, né? Porque Maria é uma só, mas na igreja católica aí a Maria pode ser várias ao mesmo tempo. É a Aparecida, é a outra Maria não sei das quantas, e depois é uma só. Tem até uma música da igreja católica que diz que são muitas Marias, mas no final das contas é uma só, né? É a mesma coisa os Zeus na cultura grega. O Zeus, ele tinha vários outros nomes, mas era o mesmo Zeus. Então eles tinham em Pérgamo um altar para o Zeus Salvador. E aí João está dizendo: rapaz, eu conheço o lugar que você está, eu sei que aí tem um trono de Satanás. Isso não é desculpa. Senhor, a batalha espiritual aqui é mais difícil. Não me venha com desculpas.
tem que amarrar o capeta da cidade. Não me venha com desculpas. Não invente desculpas para pecar em meu nome. Vocês vão entender daqui a pouco como é que isso estava acontecendo no meio deles. É engraçado, eu saí de Luziânia, fui para Itapeva. Itapeva tinha umas noias dessa também lá. Só que ela não vinha com o café da manhã da Donep, a noia era na igreja mesmo. Tinha um grupo lá da batalha espiritual que vinha o capeta na torre da igreja, cara. É sério. Porque a igreja presbiteriana lá em Itapeva Central, ela fica bem numa praça bonita e tal, ela tem uma torre linda. Então o pessoal viu da batalha espiritual, tinha um demônio com um manto preto e tudo lá, uma capa preta e tudo. A noia era essa. E aí tinha um demônio que controlava a cidade, que era uma cobra que passava debaixo da cidade. Rapaz, os caras estão fumando uma maconha doida aqui nessa igreja. Haja noia. E aí, em nome disso, eles criavam as suas estratégias e não percebiam que, na verdade, eles estavam se abrindo à condenação do Senhor. Tinha que ir para o monte orar, só podia ser no monte um negócio. Só os espirituais podiam ir para o monte. Uma vez eu perguntei por que eles não deixaram umas pessoas irem com eles. Não, pastor, eles não são muito espirituais, vão acabar atrapalhando a manifestação do Espírito. Que espíritos são muito fracos isso. Muito fraquinho. Se tiver um pecadorzinho lá e não pode fazer nada, vai atrapalhar a concentração do Espírito. Que coisa doida. Gostavam de orar lá em Itapeva, uma região de plantação, soja muito forte lá. Tinha uns bambuzais lá, gostavam de orar no meio do mato, nos bambuzais, e rapaz, isso não vai dar certo. Quando eu saí de lá, 2 anos depois, a história do bambuzal se revelou. Os irmãozinhos estavam se pegando lá. Gêmeos. Gêmeos? Gêmeos. Porque saiu lá do bambuzal com gêmeos. Cara, a gente inventa desculpa para criar estratégias e a gente, na verdade, não percebe que a gente está abrindo ira do Senhor contra nós. É isso que o Senhor quer mostrar para a igreja de Pérgamo. Disse: olha, eu sei onde você está, eu sei que há uma forte questão religiosa aí, o trono de Satanás está aí. Mas antes de eu te dizer o que eu tenho contra ti, eu quero lembrar pelo menos que tem algumas coisas boas que eu vejo em ti. Aí ele diz assim: eu sei que tu conservas o meu nome, a despeito de toda a perseguição, a igreja em si ainda não negou o meu nome. Entenda, isso não quer dizer que é uma igreja fiel. Significa que era uma igreja que manteve o nome de Jesus. E não negaste a minha fé. Ou seja, a fé que vocês têm em mim. Quando vocês foram perseguidos, ele menciona os dias de Antipas, que foi uma época de grande perseguição na igreja, ou para a igreja, o qual pessoas foram mortas por causa dessa perseguição. A igreja se manteve firme. Então, de novo, o que Deus espera da igreja, ainda que ela esteja confusa no ambiente onde ela está? Que ela pelo menos permaneça firme na sua fé, na sua adesão a Cristo.
Mas vem o problema. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tem aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas dentre os filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Você mantém firme o meu nome, na perseguição você não me negou, mas o que eu estou vendo dentro da igreja? Pedro, dá uma olhada no fundo. Você não me negou, beleza. Mas o que eu estou vendo dentro dessa igreja que se mantém firme com o meu nome e tal? Uma igreja aberta ao ensino de heresias. E então essa perseverança na fé, em nome de Jesus, está ameaçada. Porque logo nós estamos perseverando em nome de que Jesus? Vocês estão entendendo qual é o problema? Tá, então a gente fica aqui, Jesus, aí muda a doutrina, a gente continua, Jesus. E daqui com o tempo não é mais Jesus, é Jesus. Há uma pequena mudançazinha, mas o pessoal continua achando que é o mesmo Jesus. Esse é o problema sério das nossas desculpas, de acolher o erro dentro da igreja, de acolher o falso ensinamento dentro da igreja. Eles vêm devagarinho, falando no nome do mesmo Jesus, e daqui com dias não é mais Jesus, é Jesus. E os irmãos acham que é a mesma pessoa. Tem igreja que não é mais nem Jesus, já virou Genésio, e eles acham que é o mesmo Jesus ainda. E foi isso que aconteceu com a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana cometeu um erro gravíssimo no início da sua caminhada. Ela aculturou a igreja. Ela pegou festas pagãs e quis cristianizar essas festas pagãs. Em algumas ela foi feliz, e em outras ela foi totalmente infeliz, porque ela acabou preservando o pecado da festa. Ela não conseguiu purificar. E aí, esses resquícios pecaminosos foram entrando na igreja. E começou com uma coisinha besta, uma coisinha simples, e depois de algum tempo a Igreja Católica já estava inventando coisa que não tinha mais na Bíblia. Você está entendendo o problema? Há muitas pessoas que, em nome disso e do não entendimento dessas coisas, acabam também falando um monte de abobrinha por aí. Porque em tudo para eles passam a ver chifre na cabeça de cavalo, eles passam a ver pelo em ovo. É o pessoal que está nessa noia agora aí de que a gente não deveria comemorar Natal. A Igreja Católica pegou uma festa pagã. Que festa pagã? Os caras dão uma viajada doida aqui. Não, era o dia do Deus Sol, aquela... Como diria aquele filósofo da escolinha do professor Raimundo, né? Bertoldo Brecht, a ignorância extravanca o progresso espiritual da nação. Estude a origem do Natal. Os
Os cristãos celebravam o Natal. O que eles não sabiam exatamente era a data, isso eles nunca tiveram certeza. 25 de dezembro foi uma das datas no segundo século que a igreja adorava o nascimento de Jesus. Aí hoje temos estudos que dizem que não, que a coisa teria que ser ali para março. O que a Igreja Católica Romana fez foi apenas instituir o 25 de dezembro, porque competia com o culto do Deus Sol, e aí os malucos acham que foi para apagar o Deus Sol e coloca o Natal. Mas não há sincretismo, pastor. Hein? Não há sincretismo. Não houve sincretismo. Eles fez um compêndio de 1912, um antropólogo, até britânico. Ele afirma que houve esse sincretismo, então não houve. No caso do Natal, Não. em outros casos houve. A própria doutrina mariólatra, ela tem muitas raízes no Egito, no culto de Ísis e Osíris. Então ali você tem elementos bem claros desse sincretismo. Agora, no Natal, o que você faz com os testemunhos da igreja de que ali no ano 125, 127, nos sepulcros, lá nas catacumbas, eles adoravam no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus? Isso está antes do problema do catolicismo com Deus Sol. A Igreja Católica, quando ela passa a ter o controle, o que ela tenta fazer apenas é esmagar uma celebração pagã, impondo a sua celebração cristã. Então isso não é sincretismo. Agora, em outros casos, a Igreja Católica se abriu, porque é isso que ele está falando. O que a Igreja Católica acabou cometendo de erro? Ela quis tanto se familiarizar com a cultura dela, que ela acabou se tornando sincrética. Entendeu agora? Então esse é um problema, a gente sempre vai correr esse risco. Eu estou para escrever um pequeno artigo sobre essa questão das tradições, porque a gente também tem outras moias na cabeça da gente que, não, se não está na Bíblia, nem deveria. Irmão, tem tradição. Sim, pode colocar mais essa cachaça aí. O Olavo Carvalho, ele dá entrevista lá com um cigarro na mão, né? Eu dou aula com um copo de café ou de água aqui. Dentro da Bíblia existem tradições que não devem ser seguidas. A Bíblia não nos ensinou a segui-las, mas a Bíblia não as condenou. Por exemplo, quando Paulo está no embate com os judeus, seguindo a tradição judaica, porque a lei de Deus não mandava fazer isso, Paulo raspou a cabeça e mandou o Timóteo também rapar a cabeça, para cumprir votos no templo. Isso era um ensinamento da lei de Deus? Não. Isso era uma tradição. Por que Paulo seguiu uma tradição que não estava na Bíblia? Porque simplesmente aquela tradição não ofendia em nada as Escrituras. Antes, pelo contrário, estabeleciam vínculos e simbolismos importantes para entender a exigência das Escrituras. A Bíblia nos manda celebrar o Natal? Não. Mas a Bíblia coloca em 2 evangelhos o nascimento de Jesus como algo importante que deve ser lembrado por nós. Qual é o problema de celebrar o Natal? Se ele apenas remonta à importância que Mateus e Lucas deram ao nascimento do Senhor. Você lava as mãos antes de comer? Por quê?
Isso, antes de ser uma questão higiênica, era uma tradição religiosa. Quem que havia estabelecido essa tradição religiosa? Os judeus. Qual é uma das críticas que eles fazem a Jesus? Os discípulos não lavam as mãos. Os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Eles vão se contaminar espiritualmente. Ué, tem algum problema lavar as mãos? Não. Mas porque a Bíblia manda lavar a mão? Não, existem tradições, irmãos, que a gente cria apenas respeitando o que a lei de Deus ensina, com questões de higiene. Mas são tradições. Aí digo umas noias de umas outras tradições aí que... É que nem quando eu falo dos padrinhos, que a pessoa não tem base bíblica, irmão, mas desde quando uma tradição tem que ter base bíblica para ser feita? A função de uma tradição é simbolizar alguma coisa que seja aceitável biblicamente. Quando Paulo rapou a cabeça, por que ele fez isso? A lei de Deus não mandava, mas porque aquilo simbolizava a profunda humilhação do homem diante de Deus. Algum erro nisso? Já vinha com Jó nessa tradição. Jó já tinha se humilhado daquele jeito. Onde que na lei de Deus manda fazer aquilo? E ninguém critica Jó. Aí quando a igreja estabelece lá, o cuidado com as crianças e manda que os pais escolham padrinhos para serem substitutos dos pais na ausência. Lembra quando começa essa tradição? Segundo século, a igreja perseguida. Os imperadores pegando os pais, matavam os pais e as crianças ficavam órfãs. Aí a igreja, com cuidado com essas crianças para não ficarem órfãs, estabelece a prática do apadrinhamento. Aí a gente pratica o apadrinhamento. Vocês são católicos! Pelo amor de Deus, ignorância é um negócio terrível. Tem dias que eu estou mais paciente, hoje não é o dia que eu estou paciente. Eu tenho muita paciência, hoje eu estou meio impaciente com essas besteiras, essas ignorâncias históricas. E o que é pior é não entender que a discussão não é doutrinária, é tradição. Quando que a coisa vira problema? É quando a tradição se torna doutrina. Aí sim. Se uma tradição vira doutrina, aí complicou, porque ela não tem base bíblica. Mas se ela é uma tradição que remonta a uma verdade bíblica, qual é o problema? Estão entendendo? A igreja de Pérgamo não sabia distinguir isso. É por isso que ela vai de uma firmeza em Jesus a uma abertura para uma baita de uma heresia, que era a questão lá da doutrina de Balaão. E depois a gente vai ver isso aqui, que era uma questão do movimento gnóstico, era um braço do gnosticismo que tinha entrado naquela igreja. Aí a gente vai fazer que nem diz o ditado, né? A gente... Como é que é? Voa... mosquito, e engole o cabelo. E engole o caminho, isso aí. Não é isso que as igrejas estão fazendo? Você pode ver, elas são cheias de preconceito, cheias de nhenhenhê. E dentro delas estão cheias de doutrinas heréticas. E doutrinas, não são tradições. Irmão, como é que deve ser o pão da ceia do Senhor? Nós não temos uma doutrina. A gente tem apenas uma tradição de como eles faziam, o que era sem fermento. Amém.
quem faz com o fermento está errado? Não, porque isso é uma tradição. É uma tradição que quer nos ajudar a entender uma doutrina. Qual é a doutrina? Tem que celebrar a ceia do Senhor. O que é que tem que ter na ceia do Senhor? Pão e vinho. Pão e vinho. Vinho do porto? O suco de uva. A igreja celebra com suco de uva. Pois é, eu já acho complicado, mas tudo bem, a gente ainda dá um descontínuo, né? Porque é uma tradição. Agora, essa tradição ela tem que ser, no mínimo, o mais fiel possível àquilo que ela representa. Aí a gente pega o nosso pãozinho aqui sem fermento, meia hóstia. Meia hóstia. Hóstia é o corpo transformado de Jesus. É lá no momento que o sacerdote dá a bênção, na hora que eu dou o sinal da cruz sobre os elementos, aí a igreja católica, naquele momento, o pão virou carne. Isso é hóstia. É o pão transformado em carne. O que é aquilo? Um pão sem fermento. Aí, os caras veem isso, se escandalizam. Aquela igreja da hóstia. Aí você vai lá na igreja do cara, eles estão dançando no altar, estão dando pirueta no telhado da igreja, estão com canta lá abaixo, Chibalacaia para lá, estão com quebra de maldição hereditária, estão com a campanha disso e não sei do que. Você está entendendo qual é o problema? Eles se mantêm fiéis de uma coisa e se abrem totalmente a heresias. O que é que Deus, o Senhor Jesus via de bonito da igreja de Pérgamo? Vocês são firmes, mas doutrinariamente também vocês são uma desgraça. Qual é o problema disso? É que logo eles vão se tornar como outras igrejas aqui, que já nem tinha mais uma doutrina e nem firmeza, já tinham se vendido para o lado de lá. Por quê? Começou com um negocinho de nada, um discernimento cultural errado, um discernimento religioso errado, e lá estavam eles, fazendo as coisas erradas. Nesse caso da doutrina de Balaão, uma coisa bem interessante que ele diz aí, posteis aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Lasqueira! Não é que tinha um grupinho ali secreto que acreditava naquilo, não. Tinha um grupo forte lá dentro que sustentava doutrinariamente a heresia. Eu tenho conhecido algumas igrejas assim de perto, mas eu acho que a mais doida que eu conheci até hoje foi a Manancial de Vida. Manancial de Vida é aqui perto do... ali de vocês, o supermercado do Maia? Maia, no fundo do Maia, Manancial de Vida. De frente do Maia, né? Não, de frente é comercial. É na parte de trás, no fundo. Aquela igreja era batista da convenção, ou seja, uma igreja histórica e tal. Aí nas estratégias de crescimento, olha o problema, entraram no G12. O que aconteceu? O que aconteceu com todas as igrejas que entraram no G12? Achou. Decidiram sair da convenção. A ideia era início então o Ministério Manancial de Vida. Então no primeiro momento o negócio foi lá para o reteté, replé.
a judaização da igreja. Eles não querem nem comemorar o Natal, a Páscoa era em dia diferente. E aí eu lembro que eu fui pregar nessa igreja a convite. Não sabia da maluquice ainda. A bike. O culto começava às 6. Me disse, não, o culto começa às 6 horas. Eu cheguei lá, o culto às 6 horas. Aí tinha uma meia dúzia de gato pingado, uma igreja enorme. Era mais 6h20, começaram a cantar, o pessoal começou a chegar. Aí na verdade o pessoal chegou, foi 7h30, aí que o culto começou. E do nível assim, né? O ministro de louvor era um animador de auditório de televisão, né? Tira o pé do chão! Rapaz, onde que eu vim parar? E aí fiquei observando a loucura que estava lá naquela igreja. Um grupo do gospel, o outro do reteté para lá e outro judaizante para cá. Mas todos firmes em nome de Jesus. Igreja de pé. Vocês têm que ficar firmes. Mas é engraçado que dentro de vocês tem quem sustente a doutrina de Balaão. Só, não, ele diz assim, lá embaixo. Outro sim, versículo 15. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina. Toma, isso é uma igreja unida, doutrinariamente. Um grupo defende a doutrina do Balaão, outro grupo é a doutrina do Nicolaíta. Estão entendendo a maluquice? E às vezes a gente acha que isso aí é bonito. Eu não sei quem foi que me falou isso. Mas diz que a Batista da Lagoinha está no mesmo nível. Lá todas as tribos se encontram. Todo mundo pode pensar o que quiser. O importante é que estamos firmes em Jesus. Não, eu já não sei mais quem é esse Jesus. Esse é o problema. Nós estamos falando do Jesus mesmo. Nós estamos falando do Jesus. Ou nós estamos falando do Genésio? Eu não sei mais. O que é doido é que isso aqui é numa única igreja. Eu penso que nós temos um tremendo equívoco. A igreja ela busca unidade. Mas a busca da unidade pode ser um problema sério quando essa unidade é conquistada à luz do descaso com a doutrina correta. Na verdade, nós temos que pensar que o que agrada ao Senhor não é a unidade pela unidade, é a unidade que brota da uniformidade do pensamento. Compreendem bem essa distinção? Unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Individual, Não entendi. a unidade de uma pessoa e a outra é coletiva. Todo mundo legal. Aí seria a uniformidade, quer dizer, nós estamos fechados numa direção só, num ideal só. E o problema da igreja de Pérgamo é que ela está totalmente dividida entre si. Estão lá perseverando em Jesus, mas até quando vai ser o mesmo Jesus, já que ela está dividida? E
Então aí a gente volta ao problema, que algo que agrada a Deus de fato é uma doutrina sólida, correta, e um povo que caminhe em torno dessa doutrina. Quando isso não existe, nós apenas maculamos o ser igreja. Unidade pela unidade é desonra ao nome de Deus. Unidade calcada na uniformidade da doutrina evangélica é glória ao nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. A igreja de Pérgamo esqueceu isso. Eles estão querendo uma unidade a qualquer preço. Cabe todo mundo aqui. Os de Balaão, Nicolaíta, Jezebel, cabe todo mundo. Não, biblicamente isso não traz honra ao Senhor. Então que nós saibamos zelar por aquilo que é a unidade da fé cristã. Você vê que o negócio é tão doido, nos dias de hoje é tão doido, que a igreja cristã primitiva ela entendeu essa necessidade de ter um discurso unificado. E o primeiro discurso unificado do cristianismo primitivo foi o credo apostólico. Aí quando dominicalmente na Eucaristia nós declaramos a nossa fé apostólica, aí, católico romano, católico romano. Você vê como a ignorância é um negócio assim muito terrível. Aquele é o primeiro discurso unificado do cristianismo primitivo. O que é que significa? Que todo cristão que realmente seja cristão tem que declarar cada ponto daquele credo como verdade. Do contrário, ele não era entendido como cristão e nem deveria ser entendido como cristão hoje, quando ele não declara cada ponto do credo. É uma declaração, não é uma oração. Não, é uma declaração. Credo significa literalmente creio. Porque eles confundem. Por isso que ele é essa aula. Credo é uma declaração de fé. E a igreja se preocupou ainda em deixar isso mais claro. Credo niceno, os credos dos 4 primeiros concílios ecumênicos, os 5 solas da reforma. Isso aqui é a unidade. Os catecismos já têm um problema, porque cada um pegou os credos essenciais para discutir alguns outros pontos, e a igreja não chegou a algum consenso. Então, nos catecismos, a gente tem que ter o que o Etos reformado disse: é tolerância no não essencial, mas unidade no essencial. Não pode abrir mão do que é essencial. Se você pega o essencial e negocia, esquece, a gente tem essa bagunça que foi a igreja de Pérgamo, que é o problema de várias igrejas hoje. Eles não sabem mais nem o que eles creem. Está valendo tudo lá dentro. Ok? Muito bem. Devido ao nosso horário aí para a celebração do culto, vamos encerrar aqui o estudo. Vamos fazer uma oração. Pedir a Deus que nos ajude a compreender isso. Domingo que vem a gente continua esse estudo da carta de Pérgamo, terceira carta do Apocalipse, tentando ver o que Deus tem a nos ensinar sobre essas questões. Não é? Senhor, te agradecemos por essa tarde e pelo estudo da Tua Palavra. Pedimos que graciosamente Teu Espírito nos ajude a discernir a unidade do Teu corpo, na unidade da Tua Palavra e no corpo do Teu Filho amado Jesus. Santifica as nossas vidas para que vivamos em Ti a unidade da fé, em nome de Jesus, Senhor da nossa vida. Amém.